Aquisição de clientes. Há uma frase mais ou menos relativamente conhecida: as pessoas de facto adoram fazer compras, mas não gostam quando alguém lhes tenta, de certa forma, vender, impingir algo. E hoje em dia, e cada vez mais, esse é o desafio do marketing, é nós conseguirmos comunicar com o nosso cliente de tal forma que ele sente que é ele que está a fazer a compra. Ele escolheu comprar. Não fui eu que estive a tentar empurrar e a fazer a venda, e fazer uma venda para ele, ok? Por isso é que nós cada vez mais temos assistido a uma transição daquilo que era a área das vendas e a área do marketing, e a esfera de influência de uma e a esfera de influência da outra. Cada vez mais o marketing está a ter um espaço maior, certo? Dar um exemplo: cada vez mais um cliente, quando chega a um stand de automóveis, o trabalho de casa já está feito, porque ele chega ao stand de automóveis e já fez 10 pesquisas, já fez se calhar uma tabela de Excel comparativa entre diferentes modelos, os preços, a cilindrada, ou seja, ele foi pegar um conjunto de atributos que para ele eram importantes, ele já viu 3 ou 4 carros e muitas vezes vai ao stand só para quase confirmar, só vai lá quase para assinar, porque a decisão em si ele já tomou, ok? E portanto o processo de venda no ponto físico já é um processo muito, muito mais curto e a abrangência é muito melhor. Porquê? Porque a fase, como nós vemos aqui, da percepção, do interesse, neste caso da ponderação, a intenção, já foram feitas antes, muitas vezes antes de entrar em contato com a marca. Ele já esteve a ler opiniões, reviews sobre um determinado produto, neste caso estamos a falar de carros, já viu quais foram, por exemplo, as observações que foram feitas sobre aquele carro, se tem problemas, se não tem problemas, as pessoas que estão satisfeitas ou não, se é um carro que tem bons ou maus consumos, e por aí fora. Portanto, e ele, quando chega ao ponto de venda, ele já decidiu, ele só vai fechar o negócio. E cada vez mais nós temos este trabalho, e o marketing tem esse trabalho, de comunicar antecipadamente com o seu cliente e perceber de que forma é que o cliente vai passar por diferentes fases de um funil. Este é um relativamente também conhecido. O que é que nós queremos? Atrair, está um bocadinho mais ligado à parte digital, mas o processo é em tudo semelhante àquilo que é um processo tradicional. Ou seja, nós queremos atrair, nós primeiro temos que ser notados, as pessoas e os nossos consumidores-alvo têm que saber que nós existimos enquanto uma entidade, uma marca que tem um produto ou um serviço que pode servir as minhas necessidades. Portanto, nós primeiro queremos atrair. Existem, de facto, então, depois alguns modelos, algumas opções que nós podemos utilizar, campanhas, e-books, webinars, vídeos, blog, uma vez mais, está muito focado na parte digital. Depois, nós queremos que estes visitantes, as pessoas que tiveram o primeiro contacto connosco, se convertam em oportunidades, ou seja, que elas, de certa forma, validem aquele mesmo interesse e validem a necessidade que têm e que validem nós como uma opção. Ou seja, eles fizeram aquela análise e agora, ok, senhora, eu já percebi que isto pode ser uma opção para mim. Então, eles, através de call to action, formulários, landing pages, ou através de chat, ou telefone, SMS, nós podemos criar botões, chamadas de ação, neste caso triggers, points, que permitem à pessoa entrar em contato connosco e dizer: olha, eu tenho interesse nisto. Ou porque já viram, então já fizeram lá um e-book, ou já assistiram um webinar, já validaram e agora sim, olha, gostava de ter mais contacto com este produto, ou porque quero fazer um trial, ou porque quero marcar uma reunião, certo? Então há aqui uma passagem para a conversão, neste caso, para uma oportunidade. A partir desse momento, o cliente já demonstrou o seu interesse, passa então a ser uma lead qualificada. Nós já temos essa lead qualificada. A partir desse momento, nós já podemos tentar transitá-la para um cliente. Ou seja, vamos querer enviar um e-mail, marcar reuniões, ou através de uma newsletter, de forma a que ele mostre e faça essa manifestação em como quer ser nosso cliente e faz a compra do nosso produto ou do nosso serviço. E aqui estamos na fase do fecho. Seguidamente, outra fase que muitas vezes nós exploramos, mas que é muito importante, é a fidelização. Portanto, conseguir que o cliente se mantenha fiel, leal, que mantenha o interesse nos nossos produtos e continue a ter uma relação connosco, é tão mais importante do que atrair novos clientes, porque o custo de atração
de novos clientes é cada vez mais elevado. Portanto, os custos online, fazer publicidade, tendo em conta o número cada vez maior de marcas que se posicionam nos espaços digitais, o custo do mesmo aumentou de forma também muito, muito significativa. Como tal, o custo de trazer novos clientes é cada vez maior e, como tal, o custo de fidelizar, de ter um programa de recompensa, de ter atividades específicas para os clientes atuais, para que eles sejam, neste caso, beneficiados, ou que tenham benefícios, que tenham programas de suporte diferenciados dos novos clientes, é uma forma de manter esses clientes satisfeitos. E eles, estando satisfeitos, eles vão repetir a sua compra, ou vão manter a sua fidelização que têm connosco. Portanto, e esta fase muitas vezes é descurada pelo marketing e é cada vez mais importante, tendo em conta particularmente os custos de atração e, por outro lado, também o facto de nós queremos cada vez ser reconhecidos como empresas que olham para os seus clientes não como um número, mas de facto como alguém que tem uma necessidade específica e que nós podemos ajudar a resolver. Ainda assim, nós também temos vindo a trocar aqui, a mudar um pouco esta lógica do funil. Portanto, nós vemos aqui a lógica do funil marketing e vendas e depois então os consumidores de fora. E este flywheel que estamos agora aqui a mostrar é um modelo que é adaptado pela HubSpot, que explica um pouco o impulso que o negócio ganha quando nós conseguimos ter, de facto, o cliente no centro e o foco de toda a empresa é trazer uma experiência notável para o cliente que ele não esquece. E então, ele, de facto, pode começar como sendo do estranho, não é? E nós estamos na fase de atração. A partir do momento em que ele passa a ser alguém que já se conectou connosco de alguma maneira, passa então a estar numa fase de relacionamento, passa então a ser um cliente e depois passa a ser também um promotor. Que é isso que muitas vezes nós precisamos, ou seja, os custos de marketing são cada vez mais elevados de forma global e nós precisamos que os nossos clientes também falem bem de nós. Word of mouth, ou boca a boca, não é? Ainda continua a ser, não é uma técnica, mas ao fim e ao cabo é um aspecto cada vez mais crucial para o marketing, para o sucesso das empresas, porque estas cada vez mais conseguem ter melhores índices de reputação de acordo com aquilo que é a imagem passada pelos seus próprios clientes. E nós vemos também muitas vezes os clientes, quando não estão satisfeitos, demonstram essa satisfação e muitas vezes contagiam muito mais rapidamente nas restantes pessoas e a questão do fator medo, não é? Muitas vezes os novos clientes, quando veem uma crítica, quando veem uma crítica que não é positiva, ficam com receio e já não querem investir naquela marca, já não querem trocar o seu dinheiro por algo que nós temos para oferecer e por isso é que nós vemos cada vez mais plataformas como o Airbnb, Booking, a própria Uber também, entre outras, cada vez mais a importância que o cliente tem e aquilo que são as suas opiniões. O mesmo acontece nas redes sociais, nós assistimos cada vez mais um cliente insatisfeito a demonstrar a sua insatisfação, que contagia muitas outras pessoas. Normalmente, quando é o inverso, quando ele diz bem, não contagia tanto. Portanto, há aqui uma preocupação do marketing em conseguir também, então, que os seus clientes possam também ser os seus embaixadores. Então, passamos aqui para algumas estratégias de aquisição de clientes, que são relativamente comuns nos dias de hoje. Em primeiro, quando nós falávamos há pouco de sermos notados, que as pessoas reconheçam a existência da nossa marca, muitas vezes passa pela criação de conteúdo de valor. Para quê? Para que as pessoas, os clientes em questão, uma vez mais, sejam empresas ou consumidor final, demonstrem, ou melhor, percebam que nós somos uma empresa ou que nós temos um produto ou um serviço que pode ter impacto e resolver a necessidade do mesmo. Muitas vezes nós temos que nos colocar como especialistas da área, temos que demonstrar que, de facto, temos muito conhecimento sobre aquilo que estamos a fazer, sobre aquilo que estamos a vender e, como tal, a partilha de conteúdo de valor
coloca muitas vezes, ajuda-nos a posicionar na mente do nosso cliente. Porquê? Porque nós queremos chegar a uma altura em que o cliente, quando pensar em determinado produto ou determinado serviço, de forma mais global, não é? Quando pensar, por exemplo, em bebidas com gás, bebidas refrigerantes, ela vai pensar na nossa marca. Ou quando ela pensar em gabinetes de consultoria, vai pensar na outra marca, ok? E é isso que nós queremos posicionar-nos no mente do nosso consumidor. E ele, quando pensa em determinada categoria de produto, ele pensa em nós. E quando pensa em nós, o que é que ele pensa? É isto que nós queremos, muitas vezes, e este conteúdo de valor vai ajudar a fazer com que o cliente, uma vez mais, perceba a nossa existência e no momento em que ele tenha que tomar uma decisão de compra, ele vai colocar a nossa marca como sendo uma das que está em cima da mesa para a aquisição. Depois, naturalmente, publicidade online e offline também, naturalmente, mas hoje em dia cada vez mais temos utilizado plataformas como Google, Facebook, Instagram para fazer publicidade online e, uma vez mais, atrair, conseguir fazer com que mais pessoas conheçam a nossa marca, que venham aos nossos canais de redes sociais ou que sigam, depois cheguem, por exemplo, até aos nossos sites, e se os nossos sites tiverem lojas online, eles poderem comprar nessas mesmas lojas online. Depois, através de referências, portanto, nós podemos, através de incentivos que vamos criando, oferecer aos clientes existentes para que eles vendem os nossos produtos e serviços também. Portanto, aqui um bocadinho a parte dos influenciadores também entra aqui um pouco nesta área. É uma forma cada vez mais comum que nós vemos, pessoas com maior mediatismo, que têm audiências bastante, mas em muitos casos maiores, às vezes até do que as empresas ou as marcas que estamos a vender, e nós queremos que aquela pessoa que tem 5.000 seguidores possa partilhar um determinado produto, um determinado serviço que fale bem dele, precisamente para nós podermos alcançar aquele target que nós à partida já identificamos que aquela personalidade, aquela pessoa tem um determinado perfil de seguidores e aquele tipo de seguidores é também um perfil que nos interessa a nós ou que está alinhado com aquilo que é o nosso target ou o segmento que nós estamos já definimos como sendo o segmento-alvo para as nossas vendas. Depois, temos também a parte do e-mail marketing, envio de e-mails segmentados para uma lista de contactos, por isso é que é cada vez mais importante nós conseguimos captar os dados dos nossos consumidores, para assim podermos fazer campanhas e se conseguimos automatizar esse processo, se tivermos lojas online, por exemplo, o cliente vai à nossa loja, está a fazer uma determinada compra e não a concluiu, nós assim podemos, através de uma estratégia de e-mail marketing, enviar um e-mail passado 15 minutos, meia hora, uma hora, definimos um timing e a partir deste momento nós fazemos uma campanha de recolha, melhor, ative novamente o seu carrinho de compras e nós damos um desconto de 5%, 10% ou algo do género, portanto, e nós podemos ter uma estratégia de e-mail marketing muito definida, em conjunto também com aquilo, por exemplo, que são a nossa loja online ou as nossas plataformas de venda nas lojas, por exemplo, de Facebook ou outros marketplaces. Outra área cada vez mais relevante é aqui o Search Engine Optimization, portanto, a otimização do conteúdo que nós temos no nosso site, que nos ajuda a aparecer em primeiro lugar, ou aparecer logo na primeira página, nos 3, 4, 5 primeiros lugares, quando determinadas palavras-chave são pesquisadas, por exemplo, no Google. Todos sabemos que o Google acaba por ser uma das maiores ferramentas de pesquisa a nível mundial, na Europa com maior incidência, naturalmente, noutros países nem tanto, mas na Europa em particular é muito, praticamente, a ferramenta por excelência utilizada para pesquisa. Portanto, se alguém está a pesquisar ou pela minha marca, ou por algo que a minha marca, o meu produto ou serviço está a dar resposta, eu tenho que aparecer na resposta que o Google vai dar, não é? Então, é este trabalho de otimização de conteúdos que é fundamental. Porquê? Porque este é um trabalho, é algo que dá algum trabalho, mas que, estando bem feito, é algo que não tem custos diretos. Ou seja, nós não precisamos de investir e nem podemos investir para aparecer primeiro, para não ser através de anúncios pagos. Mas isso está identificado como sendo um anúncio pago. Agora, um resultado orgânico, que é aquilo que se pretende, que é gratuito, é fundamental. Ou seja, se nós queremos nos posicionar na área da cosmética e temos produtos cosméticos, portanto, nós temos que conseguir que sempre que alguém pergunta ou está a fazer alguma pergunta sobre gel para as unhas,
ou algum outro tipo de produto que nós estamos a vender, nós queremos aparecer no top 5, no top 10 de respostas que o Google vai dar. E isso tem muito a ver com esta otimização do conteúdo que nós temos no nosso site e depois em termos de referências que o nosso site também vai ter. Outra forma também de adquirir clientes, naturalmente, e esta é um bocadinho até mais ligada, tem as duas vertentes também muito presentes, seja para consumidor final, seja para empresas, as feiras e os eventos. Ou seja, há muitas feiras empresariais e, naturalmente, é uma forma muito interessante de nós promovermos os nossos produtos para outros profissionais. E também, quando nós estamos, mesmo estando a trabalhar, por exemplo, para consumidores finais, mesmo que seja um festival de música, e nós vemos muitas marcas a posicionarem-se dentro dos espaços dos festivais de música, porque querem ser reconhecidos, e é uma forma de atraírem novos clientes naquele local através de degustações, demonstrações, conseguem mostrar os seus produtos nesse espaço, onde eles identificaram que vão estar os seus clientes-alvo. Parcerias e colaborações, onde aqui também entra um pouco a questão dos influenciadores, mas aqui vamos focar um bocadinho mais as colaborações e parcerias. Muitas vezes, quando duas empresas se juntam para criar um evento maior, ou uma que dá benefícios à outra, é uma parceria e ambas, se os seus públicos estiverem mais ou menos alinhados, elas vão conseguir criar um maior efeito de atratividade, porque também há um caráter de confiabilidade maior, porque estamos a trabalhar com duas ou até mais entidades, quando nós, por exemplo, até fazemos parte de associações empresariais, dá também alguma reputação esse tipo de associações e de parcerias, e isso ajuda também a ter um maior impacto e a conseguir o processo de aquisição de clientes seja mais frutífero. Em termos do preço do produto, também é uma forma de aquisição de clientes, ou é uma tática que pode utilizar. Eu coloquei aqui o exemplo do freemium, ou seja, hoje em dia que vemos cada vez mais a possibilidade das pessoas utilizarem determinados produtos, serviços, neste caso mais comum na área do espaço online, as pessoas poderem de facto utilizar produtos durante algum tempo de forma gratuita, ou terem sempre uma versão gratuita, e as pessoas depois, se quiserem ter mais características daquele produto, têm que fazer um pagamento de um pacote standard, um pacote gold, premium e por aí fora. Portanto, há uma janela de entrada para que as pessoas experimentem, testem uma parte ou grande parte, às vezes, das funcionalidades, mas que depois, se quiserem outros tipos de benefícios, de características do produto ou do serviço, acabam por ter de fazer esse mesmo pagamento. E há uma técnica utilizada dentro da estratégia de pricing que permite, então, ter um impacto grande e na atração de novos clientes. Por outro lado, e por último, melhor dizendo, a parte do conteúdo fechado, ou seja, nós podemos ter algum conteúdo que só abrimos quando o cliente paga ou quando o cliente nos dá os dados. Muitas vezes o que nós procuramos é mesmo só os dados para colocarmos nas nossas bases de dados, para depois podermos aplicar as técnicas de email marketing e outras de comunicação, de convite para eventos, convite para feiras, e é uma forma de nós também podemos fazer, então, com este conteúdo fechado, termos conteúdo gratuito, como disse logo no primeiro que falei, mas depois também podemos ter conteúdo fechado que combinado, ou seja, permite as pessoas utilizarem, irem ao nosso site ou irem às nossas redes e poderem assistir e terem acesso a alguma informação de valor, mas sem custo. E depois, por outro lado, ter conteúdo fechado, que tem que ser ou por inscrição ou até mesmo implicar pagamento. Portanto, depois depende um bocadinho das estratégias, depende também um bocadinho dos setores ou das áreas onde isto está a ser aplicado. Que tem aqui a ver com processo de compra, nós identificarmos quais são os objetivos do nosso consumidor, em que fase é que nós estamos a trabalhar, neste caso da aquisição, estamos a trabalhar na fase de acompanhamento, ou se é a fase de conversão e a fase de retenção. Dependendo da fase, nós podemos ter diferentes formas de trabalhar e ter técnicas e canais de comunicação diferentes para garantir que, de facto, o consumidor está sempre a ser acompanhado e nós temos a nossa comunicação no marketing a falar com ele em todos os momentos.
Nós aqui falamos também dos touch points, que é também, ou seja, nós identificarmos em cada uma das fases quais são os pontos de contacto, ou seja, será que a pessoa vai ter contacto na nossa loja física? Será que ela vai ter contacto na nossa loja online? Será que ela vai ter contacto com alguém que está a falar do nosso centro de atendimento? Será que ela vai falar com a nossa área de atenção? Portanto, há aqui um conjunto de dados que são importantes e nós devemos pensar também, este é um desafio que fica já para irmos fazendo ao longo desta semana, de perceber como é que eu vou estruturar todo o processo de contacto com o meu cliente nas diferentes fases e, ao fim e ao cabo, perceber qual é que é a experiência que o meu consumidor está a ter ao longo desta cadeia de valor que tem connosco. Esta já é um bocadinho mais conhecida, se calhar, da maioria de vocês, que é fazer também uma análise SWOT. Ou seja, será importante nós também fazermos uma análise àquilo que é a nossa empresa. Isto, ao fim e ao cabo, a análise SWOT é como uma fotografia do estado da nossa empresa, quais são os fatores internos, ou seja, aqueles que nós controlamos e que são positivos, portanto, as nossas forças, identificar quais são os nossos aspectos negativos que nós controlamos e são as nossas fraquezas. Depois, quando passamos então para a parte dos fatores externos, dentro da área positiva, ou seja, quais são as oportunidades que estão um bocadinho fora do nosso controle, mas que nós podemos tentar aproveitar. E, por último, a questão das ameaças, o que é que está fora do nosso raio de ação, sejam fatores muitas vezes políticos, legais, e que nós temos que ter aqui alguma atenção. Se ela vai mudar, que impacto é que ela vai ter no meu negócio, como é que eu consigo adaptar e, eventualmente, até tornar aquela oportunidade uma ameaça, certo? Desculpem, essa ameaça numa oportunidade, e de forma é que eu possa tentar beneficiar com isso. Mas eu tenho que antecipar, portanto, há ali uma ameaça e tenho que perceber que aquilo pode acontecer e o meu negócio pode se alterar radicalmente. Ou seja, vamos, por exemplo, e é um exemplo até relativamente claro nos últimos tempos, que os recursos humanos estão a mudar bastante, há uma necessidade de recursos humanos especializados, por exemplo, na área de desenvolvimento. Isto é uma ameaça, como é que eu consigo contornar essa ameaça, como é que eu consigo, de facto, por exemplo, que os meus colaboradores não se sintam impelidos a ir para outras empresas, portanto, como é que eu faço para contornar este tipo de questões. Outra ferramenta que também costumamos utilizar é a jornada do consumidor, portanto, é um bocadinho mais complexa, um bocadinho mais completa, do que o outro mapa que vimos inicialmente, mas também, uma vez mais, perceber quais são as atividades dele, dentro das diferentes fases de interação com o nosso negócio, mas depois também perceber aqui quais são as métricas, o que é que nós estamos a medir, quais são os nossos objetivos. Quem é que depois também é o departamento, a área, ou a pessoa que é responsável por aquela área, por aquela etapa da experiência do consumidor, quais são as tecnologias que muitas vezes nós temos que utilizar para que aquilo possa funcionar, se nós temos que ter algum tipo de software, algum tipo de hardware, se for, por exemplo, com espaço físico, onde a pessoa possa interagir, se nós queremos que, quando a pessoa está a sair da nossa loja, às vezes aqueles gráficos com sorrisos que as pessoas podem responder à saída da loja. Ou seja, precisamos ter aquele hardware, mas precisamos ter o software para gerir o resultado e perceber como é que nós vamos introduzir isso depois no nosso sistema de controle, de gestão. Há aqui um conjunto de ações que nós podemos e devemos medir e controlar e perceber também quais são os sistemas tecnológicos que necessitamos para que isso possa acontecer. E que é fundamental para qualquer entidade. Pensar em coisas relativamente simples, mas quais são os objetivos de marketing, quais são as estratégias, as táticas e as ações que eu vou querer implementar. Uma vez mais, fazer a análise de mercado, segmentação do nosso público-alvo, qual é que é o posicionamento que nós pretendemos e depois então a parte do orçamento. Basicamente este plano de marketing é um documento escrito que descreve os objetivos, as estratégias, as táticas para atingir esse público-alvo e também inclui essa análise de mercado, a segmentação, o orçamento e, ao fim e ao cabo, é um guia que nós devemos utilizar para que a nossa equipa possa seguir e implementar ao longo de um ano, eventualmente depois
podem ser feitos planos de marketing com maior duração, naturalmente, ou até mais curtos, dependendo um bocadinho da especificidade do momento, se estão numa fase de lançamento, se é uma fase em que já está a fase corrente e vocês simplesmente estão a fazer um plano de marketing anual, mas ter aqui um plano de marketing é fundamental para termos as ideias bem definidas de como é que vamos entrar no mercado. Para conclusões, é essencial então nós podermos olhar para o nosso negócio, analisarmos aqui o que nos rodeia, seja o mercado, seja a concorrência, seja os aspectos político-legais, e a seguir planear, definir muito bem o que é que queremos implementar para o nosso negócio e executar. Mas no fim, medir também. Continuação de bom dia. Obrigado.